Alô, amigos, RK Inter trazendo debate do Sport TV sobre Roger Machado no Internacional. Veja. O meu ponto de vista, o Roger não está fazendo nada de legal, né? O que ele faz, todo mundo faz, a torta é direito. Agora, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, quando o Roger for demitido, que ele será em algum momento do próximo emprego dele, ele também não vai poder dizer, poxa, que injustiça, interromperam o meu trabalho, porque os próprios técnicos também fazem isso constantemente, interromper trabalhos no meio de um campeonato, receber uma proposta que, obviamente, é superior para um clube muito maior, e foi como outros o fizeram. Então, o Roger está no mesmo balaio dos outros. Eu só lamento que a gente não tenha no Brasil um mecanismo de proteção. Tentaram, né? Mas os clubes não aprovaram. Seria um mecanismo de proteção ao campeonato, cara. Os próprios clubes criaram artifícios para driblar as medidas que foram colocadas há 2 anos atrás. O Brasileirão de 2022 teve isso. Assim, o Brasil tentou limitar, a Itália não permite a troca, o Brasil tentou limitar a uma troca. Só que aí os clubes, desde que não fosse de comum acordo a saída, aí os clubes começaram a acordar com os treinadores, por causa do troca-troca, que toda demissão no Brasil era de comum acordo. Era interessante para os dois, na verdade. Aí, sim, decidiram acabar com o teatrinho e voltar ao liberou geral. Assim, eu acho que, eu estou de acordo contigo, tem que ter realmente esse acordo, mas eu acho que tem que ter outros acordos também junto com esse. Primeiro, definição de um teto salarial. Até para você tentar ter um campeonato mais equilibrado. É claro que assim, vai ter clube que vai contratar 10 jogadores nível A salarialmente falando. Vai ter clube que vai ter a possibilidade de contratar um só. Mas acho que já é uma forma de você tentar fazer isso. Assim como outras maneiras de fair play financeiro no futebol brasileiro, que aqui nem se fala sobre isso, né? A gente daqui a pouco já é hora de falar, porque a gente está vendo cada vez mais os clubes tendo potencial de investimento. Convido os amigos a ler uma entrevista do John Textor no GE, ele fala sobre isso? Na qual ele fala sobre isso. Entre outros temas, subiu hoje, essa entrevista foi dada na sexta-feira, esse trecho já estava sendo divulgado e a entrevista hoje subiu no GE falando sobre fair play. Acho que é uma boa reflexão que o Textor faz. Eu acho uma boa reflexão, mas você acha que num país que ia fazer uma liga, a liga é dividida em duas, você acha que eles vão aprovar fair play financeiro? Não vai. Não. E acho que, inclusive, as leis, os países que aprovam também jogam muita coisa para debaixo do tapete. Mas voltando à questão do Roger, como é que você enxerga o caso, Lédio? O caso ou a contratação? O que você quiser. Eu acho que é normal o futebol brasileiro. Se a gente for discutir isso, a gente vai passar o programa inteiro analisando casos e... Eu acho que o Inter contratou o técnico e o eliminou 2 vezes na temporada. No Gauchão e na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Esse cara nos trouxe 2 problemas e foi convicto no Gauchão e na Copa do Brasil. O Juventude foi melhor. Eu acho que é uma boa aposta do Inter, eu vejo como uma aposta. O Roger precisava dessa chance de novo num clube de ponta. O Inter não tinha muito o que recorrer. Nesse momento, quando está um técnico estrangeiro, não ia funcionar, muito provavelmente, tirando raras exceções. O mercado oferece opções, mas não tem opções. O Roger conhece o time do Inter, que já enfrentou 2 vezes, conhece o mercado, conhece os jogadores. É uma chance para o Roger voltar a ser um protagonista, um técnico da primeira prateleira. É uma chance para o Inter tentar se recuperar. Não sei se vai dar certo, mas acho que foi um movimento correto do Inter, diante do que o mercado oferecia. E acho que é correto, apesar de tudo que você falou, que eu até concordo, o Roger ter aceitado. Obrigado pelo até concordo. Se vai funcionar, eu não sei. Agora, é mais do mesmo no futebol brasileiro. Se a gente for crucificar o Inter e o Roger por isso, gente, a gente Não, foi o que eu disse. Eu estou crucificando a existência dessa instituição no futebol brasileiro. Já está normalizado. Eu não acredito na normalização nisso aí que a CBF tentou há 2 anos. Não acredito no fair play. Não acredito em nada que acontece no futebol brasileiro. E lamento pelo Juventude, cara, porque assim, é uma quebra de... Eu não sei se o Juventude já se pronunciou. É segunda em menos de um ano. Eu lamento muito. O Juventude já o Carpini, bem ou mal, foi depois do campeonato da Série B. Sim, mas é assim, o Juventude, ele sente na pele o fato de como ele é um clube médio, ele não tem condições de segurar um profissional que se destaque, como aconteceu com o Carpini. Mas o Carpini é do jogo. Acaba a temporada, você troca. Se programar melhor. O que eu acho que é danoso... No meio do ano é no meio de um campeonato, que você reforça um rival. E assim, gente, se a gente for pegar o time que terminou o jogo de ontem pelo Atlético Mineiro, o time que terminou pelo Juventude, é abissal a diferença técnica. Nossa.
É muito grande. E dentro de campo você não via isso acontecer. As estratégias... Por causa do Roger, por causa do trabalho do Roger. Isso, o que o Coutinho trouxe é interessante, porque no segundo tempo do jogo de ontem, por 3 ou 4 vezes, o Juventude poderia ter definido o jogo a seu favor, e se saísse com a vitória, não traduziria o que foi o jogo, porque o jogo foi de domínio do Galo. O Galo poderia, no primeiro tempo, já ter definido, mas o Juventude era... E aquela velha história, o Roger estava fazendo um ótimo trabalho no Juventude, mas esse trabalho não ganha repercussão. Esse trabalho não tem visibilidade. Ele troca esse trabalho muito bem feito, ele deixa esse trabalho muito bem feito, mas sem repercussão, sem visibilidade, por um outro trabalho em que ele, qual é a prioridade do Internacional? Sobrevivência na Sul-Americana. Esse é o primeiro ponto. O Internacional joga sábado com o Botafogo aqui no Newton Santos, mas a cabeça do Internacional está preocupada com o segundo jogo com o Rosário para sobreviver na Sul-Americana. A partir da sobrevivência na Sul-Americana, a Internacional vai pensar no restante, na próxima fase da Sul-Americana, na Copa no Campeonato Brasileiro. Então, esse desafio move o treinador. Ele sabe que também, se ele não conseguir em 5 jogos resolver a vida do Internacional, vão dizer que não deu certo, até logo um abraço. Mas tanto dirigente quanto treinador, ele já sabe que o roteiro e os textos são esses. Obrigado, valeu, olha, contamos com você. E no pique, uma rodada aqui rápida. Roger tem condição de melhorar o Internacional? Tem, eu considero, só para acrescentar, considero o Roger um dos melhores técnicos em atividades no futebol brasileiro, e basta atestar isso porque ele fura a bolha. Ele é um dos pouquíssimos técnicos pretos, como Jair Ventura, que se mantém ali, entende, em Série A. Isso só se dá por causa da excelentíssima capacidade, porque outros também têm uma capacidade, mas aí a tolerância é menor. Aliás, ele é o único nesse momento? Na Série A? Empregado, sim. Empregado? Série A, sim. Empregado, sim. Lédio Carmona, é uma boa aposta para melhorar o Internacional? Uma boa aposta. Agora, por 2 motivos. Porque ele é um bom treinador, não faz no Juventude ele fez um bom trabalho, ele não fazia há muito tempo. E o segundo motivo, piorar é impossível. O Inter chegou ao ponto máximo de péssimo futebol. O Inter joga um péssimo futebol. Eu só não sei se a prioridade do Inter é Sul-Americana. Sinceramente, já não sei mais o que é prioridade do Inter. Eu acho que é chegar na Libertadores. Mais 2 rodadas ele vai começar a olhar para baixo no Brasileiro também, Sim, gente. tem isso. Assim, é uma boa aposta? É uma boa aposta, mas eu tenho uma dúvida se der para o Divério responder. Como ele acha que vai ser a receptividade da torcida do Colorado com ele? Pela ligação dele com o Grêmio? Exatamente. Antes da resposta do Divério, pegando carona no comentário do PC, as pessoas que não gostam assim, de debater questões raciais falam somos todos iguais, não importa se é preto, branco, somos todos iguais. Somos mesmo? Você é um racista disfarçado. Geralmente quem tem essa opinião é Só tem racista. um treinador negro na Série A, num país de maioria negra. Só tem um treinador negro no cargo de comando no futebol brasileiro hoje. Toda pessoa que diz que isso é mimimi, volta e meia... Eu vejo, lá vem um PC com aquela história. Amigo, na Série A do futebol brasileiro, de um país predominantemente negro, só tem um preto entre os 20 clubes da Série A dirigindo uma equipe. Estava dirigindo uma equipe média do futebol, e aqui não vai nenhuma ofensa ao Juventude. Uma equipe média. Agora foi chamado para dirigir uma equipe com outro tamanho, com uma outra repercussão. Mas você desembarca no Brasil e você olha, só tem um técnico negro na Série A. E se fizer uma soma, porque eu não tenho condições, talvez, com o time... Nos últimos 5 anos, quantos tivemos? Os últimos 5 anos... Jair Ventura, Roger... Vanderlei. Marcão, Fluminense. Vanderlei, Marcão... mas o Marcão nunca... Marcão interino. Caçapa. Caçapa, que foi interino no também Botafogo. foi interino. Pouquíssimos. E sabe só um detalhe a mais nisso? Geralmente são ex-jogadores, né? Sim. Não tem ninguém que vem da faculdade de educação física. Não. O que O Jair, denotam... né? O Jair não teve carreira como jogador. E só para muito poucos. O melhor trabalho do Campeonato Carioca foi feito no Nova Iguaçu. Pelo Cal. E o que aconteceu com o Cal? Alguém chamou ele não tinha dinheiro para fazer o curso da CB, que aliás é uma outra coisa que exclui no futebol brasileiro, né? O valor só pode fazer o curso de treinador quem tem dinheiro para isso. Não só no futebol, na vida brasileira, né? Não é exclusivo do futebol, né? Agora, Divério, voltando a essa questão menor, que é a rivalidade Grenal, diante da complexidade do tema que a gente estava debatendo. Vocês têm um termômetro aí sobre como um jogador tão intimamente ligado ao Grêmio
um ex-jogador, um personagem tão intimamente ligado ao Grêmio será recebido no Beira-Rio? Sim, a gente tem um momento de rede social, de conversa, de interatividade, né, nos programas aqui da RBS também. Acho que não vai ser muito fácil, Rizek. Nem vou mencionar a questão racial, que vocês já debateram, para mim, de forma brilhante aí. Vamos pegar só do lado da rivalidade. O Roger é o 6º jogador que mais vezes vestiu a camisa do Grêmio. Ele é atleta laureado do Grêmio, ou seja, ele jogou 8 anos ou mais seguidos pelo Grêmio. Ele foi lateral esquerdo de todas as grandes conquistas do Grêmio dos anos 90 e a Copa do Brasil de 2001. Ele tem muita identificação. Ele foi técnico do Grêmio, foi quem abriu as portas para ele. E na primeira passagem pelo Grêmio, que para mim é o melhor trabalho dele de todos da Série A, que ele teve na Série A, ele conseguiu, entre todos, o resultado de 5-0 num Grenal, a favor dele, que é a maior goleada recente do Clássico. E voltou em 2021, daí já era o Grêmio, 2022 já era o Grêmio na Série B, já era um time muito fraco e tal, e ele não conseguiu engrenar, mas também ninguém ia conseguir engrenar aquele time do Grêmio, subiu com ele, graças ao trabalho dele, mas sem brilhar, até porque era muito difícil. Então ele tem uma certa resistência dos torcedores do Grêmio, que estão sentindo que um ídolo, que era de fato um ídolo, com os pés na calçada da fama do Grêmio, está indo para o rival. E do lado do Inter, o Inter tentando consertar uma temporada, apelando para uma pessoa muito identificada com o rival. Bom, isso era uma obviedade, até pela relação dos dois clubes. Mas tem um ponto que difere o Roger, por exemplo, de outros ídolos. Vamos pegar dos mais, assim, D'Alessandro, Renato. O Roger nunca teve uma relação bélica com o Inter, por exemplo. Ele já até disse em entrevista que trabalhou no Beira-Rio, ajudando o tio a vender refrigerante, bebida, enfim, nos tempos que era menino, enfim, para ajudar a família. O Roger nunca teve uma relação ruim com o Inter. Uma certa entrevista que ele deu para mim, para o Luciano Potter, um tempo atrás, ele disse que, inclusive, ele era abordado na rua por torcedores do Inter que já disseram para ele, um dia tu vai trabalhar lá, enfim. E agora ele chega para trabalhar e para consertar o Inter no meio da temporada, justamente depois de ser ele o grande algoz da temporada do Inter. Para mim, a temporada do Inter, ela tem 2 baques. Um que não tem nada a ver com o Inter, que é a questão da enchente, né, que atrapalha tudo. Vamos ficar só no campo do futebol, mas perde trabalho, perde condição física, perde o estádio, perde o CT. E a eliminação do Inter no Campeonato Gaúcho, feita pelo time do Roger. Ali o Inter sofreu um primeiro baque que não tinha nada a ver com a enchente. Então o Inter busca o algoz da temporada para tentar salvar. O contrato do Roger com o Inter vai até dezembro de 2025 e ele comunicou ao Juventude na madrugada de hoje, no início da manhã de hoje, que tinha aceitado a oferta e que por mais que o Juventude tenha tentado fazer uma valorização salarial no Roger, o Roger disse para o pessoal do Juventude que tudo o que ele pediu, o Inter atendeu. É um bom aumento de salário, ele está levando os auxiliares que trabalhavam com ele no Juventude, entre eles o histórico Paulo Paixão, né, que trabalhou no Inter, campeão mundial com o Inter. Mas, Rizek, para finalizar essa parte assim, da ilustração, é tão importante a questão da rivalidade que o Inter ainda não anunciou o Roger, pelo menos até agora, porque está trabalhando para anunciar também o Abel Braga para ser coordenador técnico e dizer assim, olha aqui, ó, tem uma margem de coloradismo nessa história toda, tá? Tem uma margem de segurança, mesmo que seja o carioca do Leblon. Tá aí Sport TV debatendo Roger Machado, novo técnico do Colorado. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor colorado, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Inter, você sabe tudo sobre o Colorado. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.